Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais uma videoaula, da nossa escola bíblica. Nós estamos na série com os temas de a vida de Jesus. Na aula passada, nós falamos ali sobre a ressurreição de Lázaro, quando Jesus ele vai visitar o seu amigo que havia morrido. E na aula de hoje vamos falar sobre a traição de Jesus, a condenação, crucificação, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a aula de hoje ela vai ter aqui o texto base do Evangelho de Mateus, tá bom? Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 75, tá bom? Eu já vou pegar aqui a minha Bíblia para a gente ganhar tempo, porque é um texto bem longo para a gente ler, tá bom? E eu creio que a gente vai ganhar um tempo aqui. Bom, vamos lá. Bom, Mateus, capítulo de número 26, do versículo 26 ao 75, vai dizer assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 31. Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani, verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus é preso. Verso 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão.
com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o sinédrio. Verso 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que depõe contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus lhes disse: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que você diz. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Glória a Deus, que bênção, né? A palavra de Deus é poderosíssima. Então, toda essa história, ela
nos faz refletir e lembrar do sofrimento de Jesus, como que foi a última ceia, as últimas palavras ali, o momento da traição de Jesus, quando ele foi preso, né? E da traição de Pedro. Então nós vemos, quando Pedro negou Jesus, né? Nós vemos toda essa história e nós podemos refletir que Jesus sofreu por nós. Era o nosso sofrimento. Era para ser a nossa dor, mas Jesus pagou no nosso lugar. Então Jesus, que pagou o preço no seu lugar pelo seu pecado, Jesus que carregou a sua enfermidade, os seus problemas, as suas dores, os seus pecados, a sua culpa, ele também está com você no dia de sofrimento. Jesus, ele passa com você, ele está ao seu lado, ele está do meu lado, ao seu lado, durante todo o nosso sofrimento, a nossa fase de dificuldade, de sofrimento, como de Jesus ali. Vamos ler aqui um versículo para a nossa reflexão e depois a gente vai fazer já o recatado, tá bom? Como foi muito longo, eu não quero estender muito esse vídeo, mas vamos fazer aqui então um versículo para memorização, tá bom? Que é Romanos capítulo 8, no verso 28. Romanos capítulo 8, no verso 28. Tá? A gente vai ler esse versículo e na sequência a gente vai fazer aqui o recatado, né? uma releitura explicando alguns pontos do que nós lemos agora na palavra, sempre focando nesse ponto de que é o nosso objetivo de hoje. Jesus está conosco durante o nosso sofrimento, durante o seu sofrimento, durante as suas dificuldades, Jesus está com você, tá bom? Então vai dizer assim, Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Olha só que interessante. Quando confiamos que Deus cuida de nós, não nos preocupamos com as situações ruins que enfrentamos, pois sabemos que elas contribuem para o nosso bem. Olha só o comecinho, quando confiamos que Deus cuida de nós. E é exatamente essa questão. Esse é o ponto. Olha tudo que Jesus passou. Ele não deixou de confiar em Deus. Ele sabia que Deus estava cuidando dele, mesmo permitindo tudo aquilo. Então, mesmo em meio a tudo que você tem passado, mesmo em meio a tudo que nós temos passado, nosso sofrimento, nossas dificuldades, nossos desafios, o Senhor, ele está com você. Ele cuida de você. Ele se preocupa com você. Você é importante, você é especial para o nosso Deus. Então, isso é muito lindo. Quando nós confiamos no Senhor, nós confiamos que Ele cuida de nós, nós não nos preocupamos com qualquer dificuldade, com qualquer sofrimento, situação que vamos enfrentar, porque nós sabemos que tudo isso, sofrimento, alegria, paz, dificuldade, tudo isso é para o nosso bem e vai resultar em um final de paz, porque todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso é poderosíssimo, né? Crer e confiar no Senhor, entender que Ele está conosco no nosso sofrimento. Mesmo depois de traído e abandonado por seus amigos, Jesus não deixou de amá-los, olha isso. Então mesmo depois de ser abandonado, mesmo depois de ser traído, Jesus não deixou de amar os seus discípulos. Jesus não deixou de amar aqueles que o açoitaram, que o crucificaram, aqueles soldados romanos, aquelas pessoas que fizeram cumprir ali a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo. Então, quanta gente, quantas pessoas que nos feriram, que foram injustas conosco, que nos magoaram, que nos ofenderam, que nos prejudicaram, que nos abandonaram, que nos traíram, e nós, ao contrário de Jesus, deixamos de amar, deixamos de perdoar essas pessoas, vivemos remoendo, vivemos magoados, aflitos. Não podemos viver dessa forma. Nós temos que perdoar, temos que liberar essas pessoas, perdoar, buscar reconciliação, pedir ao Senhor: Deus, me dá graça para perdoar as dores do passado. Deus, me dá graça para perdoar as dores da injustiça que aconteceu comigo. Me dá a graça para tratar com bondade aqueles que me trataram injustamente. Me dá a tua graça para que eu possa tratar com bondade aqueles que me prejudicaram no passado. Então,
o Senhor Jesus, ele é o único que pode nos dar essa graça. Ele é o nosso melhor amigo, ele deu a vida por nós, ele está conosco no tempo de sofrimento, de dificuldade, ele nunca nos abandona, ele é o nosso melhor amigo que nos traz para o caminho da salvação, que nos traz para a santidade, para uma vida de obediência da palavra. Então Jesus é o nosso melhor amigo, ele está conosco no sofrimento, ele está conosco em todo momento, amém? Vamos então fazer a nossa releitura aqui, e vai dizer aqui assim, Jesus fez grandes coisas durante os 3 anos de ministério. Curou, perdoou pecados, fez amigos, ensinou, alimentou multidões, em tudo obedeceu e fez a vontade de Deus Pai. Agora seu ministério estava no fim e ele sabia disso. Um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, prometeu aos chefes dos judeus que o entregaria para ser morto mediante o pagamento de 30 moedas de prata. Jesus reuniu seus discípulos para comemorar a Páscoa e transmitir as últimas instruções. Em breve ele seria traído, negado e morto. Mas tudo isso fazia parte do grande plano de Deus. Usando o pão e o vinho, Jesus celebrou a ceia do Senhor, mostrando que seu sacrifício deveria ser relembrado pelos seus servos, pelos seus seguidores. Depois de cear, foi com os seus amigos para um lugar chamado Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Levando com ele Pedro, Tiago e João, foi para um lugar mais reservado para orar, pois estava muito triste e angustiado. Uma aspas aqui, então, quando estamos tristes e angustiados, devemos fazer o quê? Ir orar. Quando estou nervoso, tem que fazer o quê? Ir orar. Estou sendo tentado, estou sendo angustiado, estou sendo entristecido, estou furioso, estou com desejos pecaminosos, seja o que for, eu devo ir orar, vai falar com o Senhor, vai contar isso para Deus, vai pedir a graça e a ajuda de Deus, amém? Seja sincero e verdadeiro. Então Jesus foi para um lugar mais reservado orar, pois estava muito triste e angustiado. No jardim, entregou mais uma vez a sua vida ao Pai e se dispôs a enfrentar o sofrimento que viria. Olha só, então Jesus ele recebeu, ele sabia o que ele tinha que enfrentar, ele sabia a dificuldade que ia passar, e ele falou, Senhor, eu me disponho, eu estou à sua disposição, me usa como queres, seja por sofrimento, por dificuldade, eu quero ser ferramenta em tuas mãos. Então Jesus se dispôs, esteve à disposição de Deus para enfrentar o sofrimento que viria. E quando estava falando com os seus amigos, guardas chegaram e levaram Jesus preso para a casa do sacerdote Caifás, onde ele foi interrogado, mas não disse nenhuma palavra. E durante seu interrogatório, Pedro foi reconhecido como discípulo de Jesus. Mas por temer ser preso, por medo de ser preso, negou por 3 vezes o seu grande amigo Jesus. Depois de interrogado por Caifás, Jesus foi levado a Pilatos, que ficou admirado com o comportamento tranquilo de Jesus. O mestre tinha plena consciência dos sofrimentos e do preço que deveria ser pago. Ainda assim, confiou inteiramente no Deus Pai e obedeceu à sua vontade. Ele vislumbrou o propósito maior que seria cumprido. O homem seria salvo do sofrimento do pecado de uma vez por todas. Então, Jesus, ele não estava olhando para o sofrimento, ele estava olhando para o propósito, para o objetivo, para o alvo, o que ele alcançaria resistindo, perseverando, não desistindo daquele sofrimento, daquele sacrifício. Então, existem sacrifícios que eu e você vamos ter que passar. Existem sofrimentos, dificuldade que nós vamos ter que passar. Mas quando nós resistimos com perseverança, quando nós suportamos com perseverança, nós alcançamos a recompensa, nós alcançamos galardão. Então é isso, Jesus estava olhando para a recompensa, o propósito de Deus. Qual é o objetivo, qual é o propósito de Deus em tudo isso? Então tem um porquê, tem um propósito. Tudo isso tem que acontecer para Deus cumprir o seu propósito. E que o propósito na vida de Jesus, na história de Jesus, ali nesse sofrimento todo, o propósito dessa dor, desse sacrifício era o perdão dos pecados do homem. Aqui, ó. O homem seria salvo
do sofrimento do pecado de uma vez por todas. Então, os sofrimentos existem, mas não são em vão. Os sofrimentos existem, mas não são em vão. Todo sofrimento coopera para o nosso bem. Todo sofrimento coopera para cumprir o propósito. Amém? Todas as coisas fazem sentido para aqueles que vivem sob a mão do Senhor. Então você talvez vive, não estou entendendo por que tudo isso está acontecendo. Não, você tem que falar, eu entendo, Senhor, que se eu preciso passar por isso, eu bebo desse cálice, que se cumpra em minha vida a tua vontade. Entende? Como Jesus, todo sofrimento, toda dificuldade tem um porquê. Vai passar. Jesus passou ao terceiro dia e ressuscitou. Ele não está crucificado, ele não está morto, ele não está sangrando. Ele ressuscitou, aleluia, está sentado à direita de Deus. Então, olha só, o sofrimento tem um fim e tem um porquê, tem um propósito. Então, todo sofrimento não é em vão. Todas as coisas fazem sentido para aqueles que vivem sob a mão do Senhor, a mão de Deus. Então, devemos estar sob a mão de Deus, sob o pastoreio de Deus, debaixo da autoridade do Senhor, em obediência, com submissão ao Senhor. Não entender o que está acontecendo não é sinal de que Deus nos abandonou. Ele está conosco e em Jesus temos a certeza de que vamos sobreviver a qualquer aflição. Então, mesmo não entendendo o que está acontecendo, o que eu estou passando, eu confio no Senhor. Isso não significa que Deus me abandonou. Quer dizer que eu tenho que confiar no Senhor, que vou superar com o Senhor em Cristo, em santidade, em obediência, em pureza, em santificação. Vou superar, obedecendo ao Senhor, qualquer aflição. Amém? Para a gente encerrar, uma pergunta para todos nós. Quais são os planos que você tem para o futuro? Então, quais são os seus planos para o futuro? Quais são os meus planos para o futuro? Os sofrimentos fazem parte dos seus planos? Então, quais são os seus planos para o futuro? O sofrimento faz parte dos seus planos? O sofrimento faz parte dos nossos planos? Deus tem um plano perfeito traçado para nós. Muito bonito e completinho. Nós podemos escolher seguir este plano ou não. Ainda que a escolha seja seguir, nem sempre conseguiremos fazer tudo de acordo com os planos de Deus. E por conta disso, aparecem os sofrimentos. Ninguém planeja sofrer, mas os sofrimentos acabam surgindo ao longo da vida. E se a sua vida está nas mãos do Senhor, tudo, com ou sem sofrimento, contribuirá para o seu bem. Deus tem um propósito para todas as coisas. É só confiar nele e buscar sempre viver sua vontade. Então, você tem que confiar em Deus, você tem que entender e ter isso gravado na sua mente, na tábua do seu coração, de que seja a dificuldade que for, o sofrimento que for, seja num momento, uma fase muito boa ou numa fase muito ruim da sua vida, de muita aflição, dificuldade, não importa, bom ou mal, tudo isso, bem e mal, tudo vai contribuir, vai cooperar, vai ajudar juntos para o seu bem. Então confie no Senhor, entregue sua vida a Ele, seja fiel, obediente e você vai superar toda dificuldade, todo desafio, todo sofrimento e você vai gozar e aproveitar as fases boas, você vai celebrar e se alegrar no Senhor também, tá bom? Fase boa e fase ruim, todas elas vão passar, todas elas têm um porquê e elas cooperam para o nosso bem, amém? Bom, para encerrar eu vou ler só aqui uma frase final, que diz assim: tudo na vida do crente se encaixa, inclusive os sofrimentos e as tristezas. Olha, isso é muito forte, eu vou ler de novo. Tudo na vida do crente, tudo na vida do crente se encaixa. Tudo na sua vida, meu irmão, tudo na sua vida, minha irmã, se encaixa, se alinha, se encaixa perfeitamente. Inclusive sofrimentos e tristezas. Então, o sofrimento, a tristeza, o infortúnio, o dissabor que você tem passado, ele se encaixa na sua vida de forma plena, perfeita. Ele é como uma pecinha do quebra-cabeça, amém? Então, o amor e o zelo de Deus, eles são reais sobre a nossa vida. Então, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, na aflição, podemos ver o amor e o zelo de Deus por nós, amém? Nada do que Deus faz
é sem propósito ou de forma aleatória. Tudo tem um objetivo bastante firme e definido. Glória a Deus. Então, tudo que Deus faz tem um objetivo, tem um propósito firme para se cumprir. Nada é por acaso, nada é aleatório, nada é sem querer. Aconteceu. Não, Deus já tudo está planejado, tudo vai acontecer segundo o plano e o propósito de Deus. Amém? Então, não se esqueçam de que a vida com Jesus, tudo faz sentido. Então, na vida com Jesus, tudo faz sentido. Seja alegria ou tristeza, seja gozo e paz, ou seja sofrimento e dificuldade. Tudo faz sentido com Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e eu espero ver você na nossa próxima aula. Fique na paz do Senhor Jesus e não se esqueça, Jesus está com você no meio do sofrimento. Shalom.